Uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam neste canal, que apertem o sininho das notificações e que contribuam para divulgar o nosso trabalho de alguma forma. O nosso tema é a retórica que os defensores do funk e de outras tendências popularescas, ou mesmo tendências midiáticas ou religiosas da centro-direita, de dizer que o seu conservadorismo é um reflexo da sociedade, ou seja, a culpa é do espelho. Denominamos a culpa é do espelho porque a desculpa que, usando como exemplo o funk carioca, diz de que o seu conservadorismo, o seu machismo, a sua mediocridade são o reflexo da sociedade, equivalem à metáfora do espelho, porque a culpa é do reflexo, não é da própria pessoa, é do que aparece no espelho, o que aparece na sua versão refletida. Ou seja, é um discurso que tenta sugerir uma inversão. Só que isso não tem uma lógica. Por quê? Porque as escolhas que são feitas pelo funk carioca, elas seguem uma trajetória que, historicamente falando, ela envolve elementos conservadores trazidos pela mídia popularesca, principalmente a televisão. E aí, o funk se construiu, ideologicamente falando, através de referenciais que vieram dos anos 70, através das fases decadentes da TV Tupi e da TV Record, aliadas a programas popularescos que estavam na TV Bandeirantes e na experiência da então nascente TV Estúdios, que depois se tornou o SBT. Silvio Santos foi o mecenas de todas essas referências popularescas e foi ele que ampliou esses paradigmas que se conhece hoje como popular demais e que eu classifico como brega popularesco. Então, são referenciais que tratam o povo pobre de maneira caricatural, visando vários aspectos, entre eles o de fazer o povo pobre mais inofensivo, para que permitisse o consumismo e evitasse as rebeliões sociais, as rebeliões políticos-sociais. Então, isso não é uma coisa acidental. Como também não é acidental, por exemplo, que um ídolo brega que fez sucesso durante a ditadura militar e foi apoiado pela mídia solidária aos generais, dizer que foi forçado a apoiar a ditadura ou que foi usado, tudo mais. Ou no âmbito da religião, um conhecido médium de Minas Gerais, muitíssimo adorado no Brasil, ter se alegado que apoiou a ditadura militar à força, quando os aspectos históricos registram que ele foi homenageado pela Escola Superior de Guerra e que, para o bem ou para o mal, queiram ou não queiram, o tal médium que usava peruca e óculos escuros e é considerado um suposto símbolo de paz e fraternidade, ele era um sujeito reacionário, convicto, antipetista por antecipação e um anticomunista ferrenho, para desespero das esquerdas que tentam adorar ele através dos devaneios e das fantasias do pensamento desejoso. Então, o funk é a mesma coisa também, ele é alvo do pensamento desejoso das esquerdas, e aí essas esquerdas que volta e meia atuam como se fosse o loser da escola, apaixonado pela cheerleader da centro-direita, que não gosta dele, então
elas ficam complacentes e ficam alegando, acreditando na falácia, que o funk é machista, é medíocre, tem instrumentais toscos, não tem músicos nem arranjadores, por causa do reflexo da sociedade. Ou seja, o funk, dizendo isso, quer eximir-se da culpa, da sua responsabilidade pela mediocrização. Quando a gente sabe que essa mediocrização, esse formato medíocre do funk, ele foi tramado de propósito pelo DJ Malboro e por Rômulo Costa para ganhar mais dinheiro, para transformar o povo pobre numa massa de gente inofensiva. E, além do mais, era um rigor estético muito inflexível, mas um rigor estético nivelado por baixo. E isso é uma realidade, não é uma invencionice. O funk usa uma mesma batida que vale, em média, de 5 em 5 anos, mais ou menos. Ela varia conforme as circunstâncias, mas é uma mesma batida para diferentes nomes, para diferentes intérpretes. E isso é muito estranho, porque se compararmos, por exemplo, com o samba, que os defensores do funk tentam nivelar de igual para igual, o samba, no entanto, ele tem uma infinita variedade de batidas, de ritmos, de instrumentos musicais. Inclusive tem o lundu, tem o coco, tem o maracatu, tem um monte de variações do samba africano que se transformou num samba brasileiro. E é uma covardia comparar o samba, com a sua riqueza extraordinária, com o funk, que é um ritmo primário, medíocre, que se vale por um rigor estético muito forte, nivelado por baixo, e que durante muito tempo proibiu a entrada da função do músico, o que era um assinte para os pobres, porque os pobres, eles adoram mesmo pegar um instrumento musical. Bota um violão ali na favela, o pobre vai pegar e vai tocar feliz ali da vida. Bota uma gaita numa mesa, o pobre vai lá e pega e toca, ensaia gostando mesmo. É só botar um instrumento musical na frente de um pobre, que o pobre vai lá, toca com o seu improviso, de maneira autodidata e tudo. É na natureza do povo pobre isso. O povo pobre, naturalmente, adora tocar um instrumento musical. Ele ensaia ali, e como ele tem aquele autodidatismo, ele tem um prazer próprio, um prazer de aprendiz, de alguém que, a princípio, não sabe as coisas, mas que, de repente, aprende pela sua própria natureza emocional, pelo seu próprio talento latente. E o funk vetou isso. O funk ficou naquela coisa rígida do DJ e do MC. E tem aberrações como grupos que tem uma MC ou um MC e dançarinos. Não tem instrumentistas. Só para comparar, por exemplo, com os primórdios do rock and roll, que em termos de polêmicas e tudo mais, os partidários do funk também adoram comparar. Tem o caso do roqueiro Bo Diddley, que tinha entre suas cantoras de apoio uma guitarrista, numa época em que era muito estranho uma mulher cantora tocar guitarra, e tinha uma cantora de apoio tocando guitarra elétrica. Então, muita gente pode achar chato falar que o funk tem rigor estético, é medíocre por sua própria natureza, etc. Agora, o funk tenta ser tendencioso e os funkeiros agora estão topando qualquer parada.
Aí, daí que agora teve, por exemplo, no Rock in Rio, teve o funk orquestra, com orquestra sinfônica tocando sucessos do funk, com instrumentista, tudo mais. Já tem MC tocando percussão. Mas isso foi tarde, foi muito tardiamente, foi de maneira tendenciosa, de acordo com as conveniências do momento. E aí o funk fala, no seu discurso coitadista, de que os defeitos que ele tem são reflexo da sociedade. Não são reflexo da sociedade. Não são. A culpa não é do espelho. A culpa é das próprias pessoas que fizeram as más escolhas, mas quando essas escolhas lhes davam alguma vantagem, lhes pareciam vantajosas. Mas depois, quando essas escolhas se tornam um problema, eles põem na conta de outro. Daí o fato de que a culpa é da sociedade, a culpa é do outro, a culpa é da socialite lá dos Jardins, em São Paulo, a culpa é do colunista social. Então, isso é uma grande hipocrisia. Como, por exemplo, falar que o tal do médium de peruca apoiou a ditadura militar porque foi forçado a apoiar a ditadura militar. Não. Ele era um sujeito religioso muito conservador. Conservador, assim, até a medula, até os neurônios. Então, as pessoas têm que ver, têm que parar com essa fantasia, com esse pensamento desejoso e parar de acreditar naquele discurso, a culpa é do espelho. As posturas sombrias que certas pessoas, certos fenômenos possuem, se deve por suas más escolhas. A culpa não é do espelho, a culpa é da pessoa que escolheu mal durante um período, mas não quer ser responsabilizada por essas más escolhas quando elas lhe trazem alguma desvantagem. Na verdade, esse discurso de que o funk é machista por causa da sociedade, porque reflete a sociedade, é um discurso hipócrita. Por quê? É um discurso que os funkeiros fazem para livrar-se da responsabilidade pelas suas más escolhas. A culpa é deles mesmos. Se o funk é machista, é porque o funk é machista mesmo. Porque ele aposta na objetificação do corpo feminino, na coisificação da mulher, na imbecilização cultural, na espetacularização da pobreza, na glamorização da ignorância. Isso não é o reflexo da sociedade, porque esse discurso do reflexo da sociedade é porque o funk quer se livrar da culpa de todas essas más qualidades, quer se redimir da sua própria mediocridade, quando na verdade o funk poderia não ter sido essa mediocridade, essa idiotice que foi. Porque em vez de gaiola das popuzidas, por exemplo, teríamos uma gaiola das atrevidas com instrumentistas de verdade, tocando um funk autêntico, até com sintetizador, até com arranjos eletrônicos, mas também com baixo, com guitarra, com bateria, às vezes com algum instrumento de sopro, com músicos e com composições e arranjos mais elaborados. E vocais também, né? Só que em vez disso, o que vemos no funk? Vocais ruins, composições péssimas e toscas, que mais parecem rascunhos, sonoridade primária, e tudo isso no rigor estético, nivelado por baixo, daquele tipo daquele modelo, daquele padrão do quanto pior, melhor. Mas essa retórica trash não faz o sentido. E não dá para culpar o espelho pelas más escolhas de alguém. Se as pessoas fizeram más escolhas, elas refletem, isso sim, a consciência que essas pessoas tiveram de se arriscar, escolhendo muito mal o que desejam fazer. Ou seja, se o funk tem defeitos, ele deve refletir, isso sim,
a consciência das más escolhas que o estilo e seus envolvidos fizeram ao longo dos tempos.